Muito se fala sobre fazer o projeto de 180 dias, só que eu não sabia o quão caótico ia ser pra mim até eu começar a fazer. Oi, se você não me conhece, eu sou a Millie e esse aqui é o Ophidias. O meu primeiro vídeo no YouTube depois dessa minha nova era é o de 180 dias pra mudar minha vida. E aí eu falei pra vocês que eu queria fazer algumas metas, eu queria fazer alguns planos. Eu fiz uma certa rotina que de certa forma funcionou pra mim, só que eu falei pra vocês que foi caótico porque tudo o que eu achei que eu queria e poderia fazer, eu não fiz. Aliás, gente, olhem esse microfone novo aqui que eu comprei. Pra gravar os vídeos eu tô muito feliz e eu queria ele maior pra poder segurar ou botar em alguma coisa. Pra você que tá entrando aqui de paraquedas nesse vídeo, eu queria fazer meio que a minha vida dos sonhos em até 180 dias, pra que depois eu pudesse, sabe, ter uma rotina legal, ter uma visão de mim mesma muito melhor. E enfim, eu botei várias coisas, como voltar a me exercitar, criar um estilo próprio, ouvir coisas diferentes, reduzir meu peso, várias outras coisas também que são um pouquinho mais pessoais, mas também outras como me organizar melhor. Eu botei também que eu precisava me dedicar aos meus hobbies manuais, e eu tenho feito isso com certo empenho, então eu tô muito feliz com isso. E não sei, foi uma coisa assim que eu decidi meio que na hora, no final de dezembro. E eu tava com aquele anseio, tipo, muito grande de querer mudar minha vida, então eu fiz esse projeto e eu fiquei muito feliz que eu comecei. Eu comecei no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 30 de junho, se eu não me engano. Mas eu vou trazendo aqui pra vocês updates mensais. Porque nesse canal eu não falo só do projeto, eu falo de livros, falo de séries, falo de várias coisas. Mais pra livro, né? Mas enfim, eu falo de outras coisas também. Aliás, se vocês perceberam, eu tô sem óculos, porque esse óculos simplesmente ele reflete tudo, então fica horroroso de gravar com ele, ó, tipo, simplesmente meu rosto não existe, vira um monte de reflexo. Então vamos ver se eu me acostumo a gravar assim. Pelo menos até eu comprar um óculos novo. Nossa, eu tô com hiperfoco em procurar armação de lente. Gente, assim, ó, eu tô querendo demais, sabe? Porque eu quero um diferente desse aqui. Esse aqui é cinza e preto, e aí meio que o preto deixa minha cara esquisita, sabe? Eu não sei. Vou pensar. Então, gente, eu acho que o meu primeiro passo, assim, pra uma rotina um pouquinho melhor é que eu consegui um planner. O meu planner é o da Kekola, e além do planner, eu também consegui um Self-Discovery Journal. Então, eu não tenho usado ele muito, mas eu quero muito continuar usando ele. Eu só preciso da caneta perfeita, porque ele meio que transfere. E eu só tô com canetas em gel, então eu vou dar pra estar usando agora. E eu odeio usar lápis. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês provavelmente já viram muitas resenhas dele, porque ele é um planner meio que famoso, junto com o da Illustrale. O meu planner é o Planner Mia. E assim, ó, gente, ele é muito fofinho, ele é muito it girl. Tipo, uma coisa que eu queria muito fazer mais pra esse ano. Por mais que a minha cor do ano seja azul claro, laranja e rosa. Mas ele tem um pouquinho de laranja, ele tem um pouquinho de rosa, bastante rosa. Mas ele não tem azul claro. Queria. Mas enfim, comprei uma blusa babilônica, azul clara. Assim, ó, vou usar com certeza no meu primeiro dia de aula. Ai, enfim. Eu pulo muitos assuntos, né? Eu sei, gente, eu preciso melhorar. Eu fui bem fiel àquela lista dos 180 dias. E eu fiz a minha lista do Glow Up aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Fiz uma lista do Glow Up. E aí eu botei aquelas metas que vocês já sabem, né? De perder 10 centímetros de cintura, 15 centímetros da região ali do bucho, reeducação alimentar, romantizar a rotina, que eu quero fazer muito. E eu tenho feito e tá sendo, assim, espetacular. Eu quero também mudar meu guarda-roupa, mas isso aí aos pouquinhos, até porque também eu descobri uma marca que tem o Sustenta Sutiã, que assim, ó, é ótimo pra meninas com seios maiores. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui na descrição ou no comentário que vocês pedirem. Eu também quero fazer uma playlist para 2026 e isso é uma coisa que eu tô trabalhando muito porque eu tenho sério problema de não conseguir escutar músicas diferentes e esse ano eu botei quase todas as músicas diferentes, tirando Olivia Rodrigo e Tini, que eu não vou deixar de ouvir, e o meu reggaeton. O meu reggaeton é, tipo assim, a minha marca pessoal. Então,
essas coisas eu não vou tirar. Eu também quero aprender coisas novas, e isso inclui todos aqueles cursos que eu falei pra vocês. Inclusive, começar o italiano foi uma coisa assim, ó, que foi muito difícil pra mim. Porque eu simplesmente não conseguia começar, sempre tinha alguma coisa pra fazer. E eu comecei literalmente semana passada. Acho que anteontem. Eu não me lembro, mas foi agora em fevereiro. E eu tinha um mês inteiro de janeiro pra começar a fazer isso e eu não consegui. Mas enfim, comecei. Isso é importante. Eu também queria ter minha paleta pessoal. E aí isso inclui coloração pessoal, a minha coloração do ano, enfim. Tudo isso eu tô descobrindo meio aos poucos. Eu acabei de descobrir que eu sou outono profundo. E faz sentido, porque eu fiquei bem com esse cabelo vermelho, ó. Ele não tá vermelho aí, né? Que lástima. Meu cabelo tá, tipo, um pouquinho vermelho aí na tela, mas ele tá muito vermelho. Muito vermelho. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver. E o último é ter mais momentos de self-care. Eu já falei pra vocês, eu sou uma pessoa que gosta de me cuidar, só que eu meio que deixei isso um pouquinho de lado ano passado. E eu quero voltar a ter isso. Óbvio, ano passado foi um dos piores anos da minha vida e esse ano meio que já começou como um tsunami. É tipo, acho que foi um dos piores começos de ano que eu já tive. E eu queria não repetir a experiência no próximo ano, mas enfim. Só quero mostrar a parte semanal para vocês verem o que eu tenho feito, que pode ajudar vocês também. Eu tenho colocado literalmente tudo que eu quero fazer numa quantidade bem realista, sabe? E tem funcionado bastante. Essa semana pra mim eu fiz assim, ó. Vocês estão vendo? E aí, cada coisa que eu botava, por exemplo, ó, quinta-feira, ó, aula 1 e 2 de italiano, escrita do livro, postar 2 TikToks, 2 shorts, fazer o bolo pra minha irmã e fazer a playlist pra 2026. Cada coisa que eu fazia, eu ia riscando. Eu não ficava pegando o planner toda hora, só que aí eu anotava no lugar no telefone e falava, ah, fiz tal coisa. E aí depois eu riscava da minha lista. Esse planner aqui tá sendo muito, 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 muito necessário pra mim. Porque simplesmente eu tô conseguindo me organizar de formas que eu nunca consegui antes. E olha que o meu namorado me considera uma pessoa metodicamente organizada. Então, assim, pra eu estar conseguindo esse nível de organização com o meu planner, quer dizer que a coisa tá funcionando e tá funcionando muito bem. Eu sinto que eu tô falando um pouquinho rápido, mas é que hoje eu tô muito empolgada pra falar com vocês sobre o meu projeto de 180 dias, e eu geralmente não tenho dicção pra falar esse tanto de rápido, então tá sendo uma surpresa. Muita gente acha que esse projeto de 180 dias, ele é meio que uma definição do que você precisa ser, e eu descobri aos pouquinhos, nesse mês de janeiro, que não é. Até porque, como eu falei pra vocês, o meu planejamento meio que virou pó. Mas curiosamente foi no meio desse caos que eu vi o que realmente funciona pra mim e o que não funciona, e o que eu idealizei e que eu vi que não era nada a ver, eu não precisava daquilo. Eu comecei o ano querendo fazer tudo. Eu consegui no primeiro dia, eu fui na academia, eu fiz as minhas coisas. Aliás, gente, o meu journal tá lindo. Tipo assim, ó, eu decorei meu journal com as coisas de Stranger Things. Tipo assim, eu fiz meu caderno de receitas, que aliás tá babilônico. Não sei, eu só achei que, assim, tava funcionando até que parou de funcionar. E eu fiquei muito triste porque eu tava pensando, tá, mas se agora que geralmente é o tempo que a gente dá o gás, que a gente faz as coisas, eu não tô conseguindo, imagine até junho. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, porque não só as coisas do lado do meu planejamento estavam dando errado, mas também as coisas da minha vida pessoal estavam dando meio errado. E eu não sabia meio que como juntar isso pra transformar numa coisa solucionável. Mas começou fevereiro e as coisas se ajeitaram um pouquinho e eu tô sentindo que eu tô conseguindo ter mais constância nas minhas coisas. Eu acho que a coisa que eu mais tive constância até agora foi exercício físico. E eu já diminui uma quantidade razoável de centímetros de cintura. Então, assim, eu acho que a academia tá dando um resultado muito legal. Só que eu queria fazer outro tipo de exercício, porque eu odeio ir pra academia. E a piscina onde eu vou tá em obra, então eu meio que não consigo fazer aula de natação agora. Eu queria fazer pilates, mas também eu ia fazer, né, gente? Mas foi mais uma das coisas que deu errado em janeiro. E, ai, gente, sei lá, eu quero fazer alguma coisa diferente, sabe? Essa coisa de ficar na academia grudada num quadrado meio que não é pra mim, sabe? Eu odeio. E aí, voltando a essa frustração mental, a única coisa que realmente eu fiz direito foram os meus hobbies e exercício físico. E
eu fiquei muito frustrada, porque o que eu queria mais não era o exercício físico, era beber mais água. E eu acho que em nenhum dia desses 39 dias, hoje é dia 8, dia 9, eu não sei, eu tô gravando entre o dia 8 e o dia 9, mas eu acho que eu não bebi nenhum dia 1,5 litro de água, que era o mínimo que eu queria alcançar. E eu fiquei muito frustrada por causa disso, porque, assim, é uma coisa meio básica, né? Tipo, falem, beba pelo menos 2 litros de água, eu não consigo nem beber 1,5 litro, sabe? E isso tô contando água pura, não água que tá em alimento, não água que tá em suco, nem nada do tipo. Inclusive, a minha garrafa tá cheia, tá pesadíssima e quente. Eu tô tentando muito beber água, tô tentando de verdade. Mas não tá dando. Eu não sei o que é, e eu me recuso a beber água saborizada. Simplesmente me recuso. Outra coisa que eu fiz que também foi muito legal esse mês é que eu voltei a ler. Eu acho que eu não postei ainda o vídeo aqui pra vocês, mas se eu tiver postado vai ser ótimo. Só que eu tinha entrado numa ressaca literária bizarra no passado, porque eu não tava mais aguentando o vício que eu tava tendo de ter que ir ao TikTok pra produzir minha própria opinião, baseada na opinião dos outros, quando eu li um livro. E eu meio que me desapeguei disso quando eu li o Cotele Corvo, porque literalmente todo mundo ama esse livro e eu odiei esse livro. Tipo, a própria autora me prometeu um negócio muito legal e eu não achei nada legal. Eu posso fazer uma resenha mais aprofundada pra vocês, só que eu meio que achei que ela satirizou muito coisas muito sérias, como a lobotomia e, enfim, outros temas ali que eu achei que foi muito errado. Agora eu tô lendo esse livro aqui, ó, O Mistério dos Corvos. Eu ia falar corvos. Oh my god. O Mistério dos Corvos, da Kate Stewart. E tá muito legal. Os dois são romance. Esse aqui é um romance que ela tem com dois caras, eu acho. Ou uma competição dos dois caras disputando por ela. Eu não tenho, infelizmente, gente. Esse aqui vai ser só um vídeo de pura conversa com vocês. Felizmente para uns, infelizmente para outros, não sei. Mas eu não tenho vídeos disso porque eu queria mesmo fazer um período de testes esse mês para ver o que tava dando certo, o que tava dando errado, e aí eu gravava para vocês, porque não sei, gente, eu botava. Janeiro foi um caos, eu botava ali no planner, vou escrever no meu livro e vou gravar pro YouTube. Eu não fazia nenhum dos dois e no final eu acabava pintando Bob Goods. Então, assim, eu fiquei muito feliz também, porque esse ano foi a primeira vez que eu consegui usar um tube top. E isso é uma conquista, gente, porque eu não me sentia confortável, eu me sentia acima do peso, acima de tudo. Outra vitória minha foi que eu consegui me sentir linda pela primeira vez em muitos meses. E a minha segunda vitória foi que eu pintei o cabelo. E, tipo, eu tava me sentindo muito mal, que eu tava com uma cor de ruivo que não tava contrastando bem com a minha pele. E aí já foi pra eu ter coragem pra pintar de vermelho, que era a primeira cor que eu queria pintar desde o início, só que eu não tinha coragem. E aí eu pintei, ficou lindo, minha mãe amou, minha irmã amou, enfim. Eu fiquei muito feliz. Porque, tipo, junto com essa minha coisa de pintar o cabelo, eu também descobri outro ponto muito legal que eu já queria ter descoberto pro desafio, que era o meu contraste pessoal. E aí, isso já inclui também naquela minha coisa de paleta pessoal que eu falei pra vocês que é muito importante pra mim. Então foi uma vitória, porque eu finalmente descobri que eu sou contraste médio alto. Então, tá tudo ótimo agora, entendeu? Tipo, nesse quesito. Foi muito interessante. Eu descobri muitas coisas sobre mim mesma. Eu descobri que eu tenho muitos bloqueios comigo mesma. E, não sei, eu tô só levando as coisas com mais leveza e tá muito, muito legal. E aí, enfim, no meio de todo esse caos aqui que eu falei pra vocês, a coisa que eu mais entendi em janeiro foi que imprevistos, eles acontecem, e já era pra eu ter aprendido isso, né? Mas enfim, imprevistos acontecem mesmo quando você tá de férias, mesmo quando você não tem nada pra fazer, de repente surge alguma coisa, e a decepção, ela faz parte disso. Vão ter dias que talvez você não consiga fazer o que você quer, mas mesmo assim esse dia pode ser um dia proveitoso, pode ser um dia muito legal. Eu sei que já é a primeira semana de fevereiro acabando, mas calhou de eu não conseguir gravar antes.
Mas vamos pensar que com tudo que eu consegui aprender em janeiro, em fevereiro eu vou conseguir ir muito melhor. Outra coisa que eu também ajeitei esse mês, e eu não contei pra vocês, é que em janeiro eu tava organizando as coisas por horário. Então, por exemplo, 4 horas vou na academia. Esse mês, o que eu comecei a fazer? Eu botei, preciso escrever o livro, ir na academia, fazer o cabelo e fazer meu skincare, por exemplo. E aí, eu não coloco um horário pra isso. O que eu fizer primeiro tá ótimo. E se eu fizer tudo no dia, tá tudo bem. Se eu não fizer, também não tá horrível. E outra coisa que eu botei também foi eu defini novas coisas na semana. Por exemplo, a minha questão do livro, eu tava empacando muito, 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 muito. E eu percebi que era porque eu tava definindo dias pra escrever meu livro. E eu não tava conseguindo escrever porque nesses dias sempre acontecia alguma coisa. Esse mês, eu botei pra escrever de 3 a 5 mil palavras por semana. Então já não é um dia específico, já não é um momento específico do meu dia, é na semana. Então qualquer dia que eu pensar, tipo, nossa, eu tô muito inspirada, eu vou lá e escrevo meu livro. Então, gente, eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi esse mês foi que esse projeto, ele não é sobre ser perfeito, mas sim sobre a minha capacidade de recalcular minha rota quando alguma coisa dá errado, e que se eu for capaz de fazer isso, eu sou capaz de tudo. Se o seu mês também for uma bagunça, fica calmo, que o meu também foi e vai dar tudo certo. A gente ainda tem mais 150 dias pra fazer rolar. Então deixa aqui nos comentários qual foi o maior desafio que você teve esse mês pra poder acertar a sua vida, né? Até porque todo mundo aqui tá no começo de ano, então todo mundo meio que teve que recalcular a rota. Então, gente, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, manda pros seus amigos e segue o canal, porque eu tenho muita coisa legal ainda pra mostrar pra vocês. E eu adoro esses papos aqui, tipo, simplesmente fazem a minha semana. E quero trazer muito conteúdo bom aqui pra vocês. E eu tô pensando em coisas muito interessantes que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso. Beijo.